Bom dia a todos. Estou muito feliz aqui hoje de estar com você e também de perceber o quanto Deus tem sido fiel com a gente, nos mantido. E eu quero agradecer todo o carinho da igreja e tudo que nós temos vivido até agora tem sido tão especial, tão incrível. Alguns amigos meus que vivem alguns ministérios bem turbulentos não têm a mesma sorte, a mesma alegria que eu tenho, eu e a Fernanda, de estar numa igreja tão amorosa, uma igreja tão querida. Hoje pela manhã, já recebendo recados, todas as pessoas que nos abraçam, nos recebem, isso é muito, muito bom, muito bom. Eu tenho vivido o melhor dos meus anos, os melhores anos da minha vida mesmo. Além da Alice, que veio como presente, todo o jeito que Deus tem conduzido a nossa história. Então, quero louvar a Deus por isso. Quero também fazer uma menção honrosa ao Adesso. O Adesso, meu amigo lá de Manaus, ele está aqui no meio, dá um tchauzinho. Isso aí. Depois o Adesso vai receber alguns abraços aí. Ele veio de Manaus só para vir para o culto, olha só que legal. Brincadeira, brincadeira. O Adesso é diácono lá na primeira igreja batista de Manaus e falou quando eu estive lá agora em Manaus, quando eu for lá para São Paulo, ele vai resolver algumas coisinhas do filho dele que vai para a Alemanha passar um tempo, comprar algumas roupas de neve aqui, e disse, eu vou passar lá na sua igreja, eu queria conhecer a Ferreira. Então, Adesso depois vai conhecer cada um de vocês, vai sair daqui lá para 3 horas da tarde, chame ele para almoçar na sua casa. Ele é um homem muito, muito usado por Deus, professor de teologia. Aquilo que eu deveria ter aprendido, eu aprendi com ele, né? A Deise, esposa dele, também é professora de piano. Aquilo que eu deveria ter aprendido, eu aprendi com ela. E o Giovanni também, seu filho, de 20 anos, está estudando engenharia química, menino de Deus, excelente, instrumentista, muito usado por Deus. Então, estou muito feliz, Adesso, ter você aqui com a gente, viu? Muito bom, sinta-se em casa. Muito bem, gente, nós estamos conversando já alguns domingos sobre a série A Arte de Viver de Forma Simples. E essa série, ela é motivada por esse livro do Bill Hybels chamado Simplifique. E se você ainda não comprou, se você ainda não leu, a gente está fazendo essa indicação, então, para uma ótima leitura. Você que anda sobrecarregado, você que anda precisando de uma vida mais simples, uma vida com o entendimento de que o menos é mais, o entendimento de que você pode ir um pouco mais lento, um pouco mais devagar para conquistar as coisas e aproveitar a vida de maneira mais sábia, né? Aproveitando cada oportunidade, como diz Efésios, porque os dias são maus. Então, para você não se perder nesses dias maus, seria muito bom, o favor que você faz para você, leia esse livro, vai te ajudar bastante. O pastor Bill Hybels é pastor na igreja Willow Creek e é uma das igrejas que mais crescem nos Estados Unidos, no mundo, uma igreja que abençoa muita gente, e eu quero fazer então essa indicação para você. E hoje nós vamos falar sobre essa transição de sufocado a sob controle. Como eu posso administrar melhor os meus recursos, como é que eu passo de alguém que está sufocado por causa das dívidas, por causa de um planejamento financeiro que não está bem das pernas, para um momento de vida, um sentimento no coração e paz na cabeça a respeito daquilo que Deus quer que você viva na sua vida financeira, né? É claro que não existe esse lance de vida financeira, vida espiritual, vida física, vida familiar, tudo isso está integrado. Quando uma coisa não está bem, parece que tudo não está bem, né? E a gente então vai conversar um pouquinho hoje sobre essa proposta de Deus para a tua vida, de viver uma vida simples, uma vida sob controle. Ok? Vamos nessa? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, você conhece muito bem a história de Zaqueu. Zaqueu, ele é um homem que
tem muitos bens, tem uma riqueza, tem uma conquista, e ele é um homem que tem uma estatura, ele é baixinho, que dificulta ele para algumas coisas, e é muito possível alguém que tem alguma coisa que se sente menos, se sente inferior, se sente diminuída, e aqui o Zaqueu era alguém que tinha uma baixa estatura, a gente não sabe se ele era anão ou tinha alguma outra situação, e ele, talvez por se sentir menos, então oprimia as pessoas, pegava o dinheiro, roubava as pessoas, fazia com a sua vida aquilo que internamente ele vivia como um barulho muito grande, um fantasma da falta, o fantasma da pequenez, o fantasma daquilo que não está bem aqui dentro. E algumas pessoas vivem isso, quando não está bem aqui dentro, o que faz aqui fora é muito na tentativa de se afirmar. Quando alguém não se sente bem com a sua autoimagem, com aquilo que é, na sua aparência, então é possível acontecer isso, começa a identificar falhas nos outros, ser crítico, ou então ser vaidoso demais, ser alguém que extrapola e vive na tentativa de mostrar um luxo, tentar mostrar uma aparência, uma extravagância, ou então compra um carro lindo, um carro como uma Ferrari, e se alguém tem Ferrari aí, não é indireta para você, mas compra um carro para valorizar aquilo que não tem dentro. Está todo mundo comigo? É mais ou menos um procedimento não pensado, não refletido, é algo meio inconsciente. Por eu me sentir menos, eu diminuo o outro. Eu humilho as pessoas, por eu me sentir alguém que foi na infância maltratado, que sofreu bullying, que foi rejeitado. Então agora que eu sou adulto, eu humilho, eu grito, eu desprezo, eu falo alto, eu bato na mesa e aqui quem manda sou eu. Então isso mostra um caráter de alguém ferido, de alguém com problemas emocionais internos que estão vazando para a vida. Então, eu não quero fazer uma análise psicológica de Zaqueu, mas imagino que por causa da estatura dele, por ele se sentir diminuído, menor, a quem menos, ele talvez fazia isso numa tentativa de se afirmar, de extorquir dinheiro, de se dar bem, de sair por cima, porque ele se sentia por baixo. E a história conta, você conhece muito bem, que ele vai à frente de Jesus, a multidão está ao redor de Jesus, ele vai à frente e ele sobe no sicômoro, numa árvore, uma árvore que é toda retorcida, que é possível você escalar, e ele escala, e quando Jesus passa por lá, ele olha para Zaqueu, como se Zaqueu fosse um fruto que estivesse quase maduro, e olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, me convém estar na sua casa. Legal isso, né? Pessoa, você chegar hoje com uma pessoa e diz: olha, não sei por que Deus falou comigo, me convém estar na sua casa hoje. Me convém almoçar com você, me convém você me levar lá no Piemont para um almoço assim, de confraternização pela nossa amizade, né? Pela boa palavra que nós ouvimos hoje. Então Jesus dá esse migué em Zaqueu aí, né? Ele joga verde para colher maduro literalmente, e Zaqueu sai da árvore, desce da árvore, vai até a sua casa, e até a gente fez um paralelo um dia desse com os skatistas no parque que a gente tem trabalhado, e feito o papo radical, e feito uma comparação com as manobras que Zaqueu deu, com as manobras que a gente faz no skate. A gente faz uma brincadeira, né? Porque a gente não faz nada, assim. Vou aprender a andar de skate, orem por mim, para eu não ter aí nenhuma queda, nenhuma contusão, nenhum osso rachado. E
Zaqueu faz os movimentos muito interessantes. Ele pega o skatinho dele, vai um pouco mais à frente de Jesus, ele faz uma manobra também, um movimento de ir para cima, uma mini ramp, uma tentativa de ficar no alto, que alguns skatistas gostam de fazer lá no bowl do parque. Ele fica no alto para ver Jesus, e depois ele vai para casa, e lá na casa ele se senta no skatinho dele, ele fica ali observando o que Jesus está falando, e na convivência, na conversa, na hora de comer, porque Jesus gostava muito de comer, Jesus era inclusive uma coisa que xingavam, dizendo que ele era comilão e beberrão. Jesus, onde estava, ele tinha comida, onde estava, parece a gente, né, que é batista, que não bebe, mas come muito. Todas as nossas reuniões tem que ter comida, tem que ter uma bolachinha, tem que ter um café, tem que ter alguma coisa. E Jesus não era diferente, em todos os seus encontros tinha comida, tinha banquete, tinha pão, tinha vinho, e ele estava ali nessa comunhão, realmente com os seus amigos e alguns inimigos, e com o Zaqueu. E Zaqueu, sentado no seu skate, ele também faz um outro movimento, ele fica em pé, fica no skate, dá um hard flip, que é um movimento de 360 graus, que ele faz uma das manobras mais difíceis para um ser humano fazer, que é a mudança da sua vida. Ele faz um hard flip dizendo: Jesus, eu entendi. Não teve apelo, não teve musicazinha de fundo, ele, eu preciso de Deus. Não, ele ouviu a palavra nua e crua. Ele ouviu Jesus, ele conviveu com Jesus, a voz que coloca fogo no nosso coração, como os discípulos no caminho de Emaús. Jesus falou de tal maneira sobre a vida com Deus, sobre o reino de Deus, que Zaqueu deu um hard flip, ficou numa situação de assim: eu entendi, e tudo que eu fiz de errado, eu vou reparar, eu vou devolver, eu vou viver uma vida de renúncia a partir de agora. E o Bill Hybels traz uma reflexão nesse capítulo, falando sobre dominando as suas finanças, de sufocado a sob controle, um paralelo com a história de Zaqueu, a partir do ponto de que ele tem, nesse exato momento, duas transformações, ou então duas reconciliações. Ele se reconcilia primeiramente com Deus e depois se reconcilia com as pessoas. Ele se reconcilia espiritualmente e depois ele se reconcilia financeiramente. As duas transformações que Zaqueu vive nesse momento vão nos ajudar a entender que não é possível eu ter Cristo, eu receber Jesus, viver debaixo do controle de Deus na minha vida e não ter uma reconciliação financeira também. Eu preciso, se Deus chegou na minha vida, se o reino de Deus chegou na minha vida, então todas as áreas da minha vida são afetadas por Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Não dá para eu ser crente e umas áreas da minha vida não ser tão crente assim. Não dá para eu ter uma reconciliação espiritual, dizendo: Deus, eu entendi, Deus, eu aceito, Deus, eu recebo, e não ser afetado em todas as áreas. O Evangelho afeta todas as áreas da nossa vida. A nossa área de negócios, o nosso financeiro, as nossas contas, aquilo que nós fazemos no trânsito, aquilo que nós fazemos com a nossa sexualidade, aquilo que nós fazemos dentro da nossa casa, na educação dos nossos filhos, como tratamos o morador de rua, como nós tratamos o político, como nós tratamos as pessoas. Isso tudo fica afetado pela presença de Deus. Deus não fica com um quartinho dos fundos. Deus, ele fica com a casa toda. Por isso que ele fala para Zaqueu: Zaqueu, me convém estar na sua casa, pousar na sua casa. Eu quero estar com você na casa toda. Então, não é possível você viver uma vida no domingo de quebrantamento, de experiência eclesiástica, de experiência de comunhão, de viver em comunidade, e isso
não acontecer integralmente nas outras áreas da sua vida, nas outras tarefas que você tem. A forma que você trata a sua esposa, a forma que você trata o seu marido, tem a ver com a transformação que Deus fez na sua vida. Se você não trata bem a sua esposa, e em casa é um cavalo, e na igreja é uma ovelhinha, na igreja é amável, ou, poxa irmão, que saudade de você, todo carinhoso com todo mundo, na hora dos cumprimentos, sai beijando por atacado, né? E aí em casa o seu filho olha para você e diz, pai, eu queria aquele pai que eu conheço lá na igreja. Eu queria aquele tipo de homem que é gentil, que é amoroso, que é delicado, em casa também. Então não é possível, eu acho que isso é o grande desafio de agora de manhã. Se você foi afetado pelo Evangelho, se você foi afetado por Cristo, se Cristo te encontrou no caminho e Ele faz morada em você, então todas as áreas da sua vida são afetadas por Ele. Amém ou não? Amém. Muito bem. O Bill Hybels faz uma sistematização daquilo que ele entende como crenças fundamentais para a gente ter esse tipo de reconciliação financeira. Uma vida que sai do sufoco para uma vida sob controle. Talvez você esteja aqui nessa manhã e esteja dizendo, essa palavra é para mim, eu estou realmente no sufoco. E parece que é uma coisa que todo mundo está vivendo em algum nível. Financeiramente, nós estamos comprometidos. As coisas aumentaram no mercado, as coisas que nós antigamente podíamos fazer com o nosso dinheiro, hoje não é tão fácil, não é tão acessível. Estamos vivendo a tal da crise que está na boca de todo mundo. Isso é desculpa às vezes. Não, eu estou assim por causa da crise. Não, eu estou assim, endividado, cheio de conta para pagar, sem paz, vivendo com a corda no pescoço, porque o problema foi a Dilma, aquela Dilma, pelo amor de Deus, acabou com tudo, arrasou com tudo. A costa larga da Dilma vai levar muita culpa, que não é dela, que é sua, porque você foi um péssimo administrador, porque você foi um péssimo mordomo daquilo que Deus confiou nas suas mãos. Então, o dinheiro que passa pela sua mão, as oportunidades que você tem, aquilo que você faz com a sua vida, é exatamente isso que transforma a sua dinâmica numa dinâmica complicada, de desespero. Para de ficar culpabilizando o outro. Não, aconteceu isso porque o cara bateu o meu carro e não quis pagar. Está acontecendo isso comigo porque eu me divorciei da minha esposa e aquela bandida levou metade dos meus bens. Para de ficar se vitimizando. Isso é uma das formas mais primárias de a gente se defender da situação. O que Deus quer é que você se responsabilize e entenda que você é autor, que você tem e é cada vez mais protagonista da sua própria história. Então, se responsabilize agora a partir dessas 5 crenças a respeito de reconciliação financeira e pense em você. Quero que você faça uma autoanálise, que você faça um exame, como Paulo diz, o homem tem que fazer de vez em quando esse exame, examine o homem a si mesmo. Então é isso que eu quero que você faça agora. Amém? Pode ser ou está difícil? Tá bom. O primeiro pensamento a respeito de reconciliação financeira, a primeira crença que você precisa entender é que tudo o que você tem vem de Deus. Tudo o que você tem vem de Deus. E Tiago capítulo 1, verso 17, é um dos textos mais lindos da palavra de Deus, que fala que tudo vem do Pai das luzes. Que tudo vem de Deus. E você pode entender em um certo ponto da sua vida que o que você conquistou, o que você fez, foi por causa da sua inteligência. Foi porque você é bom, foi porque você aproveitou as oportunidades que o mundo lhe deu, foi porque você nasceu numa família abastada, numa família próspera, você então é o bom,
você conquistou, você é o cara que deu certo na vida. Que pena que os meus irmãos, da minha família, os meus parentes, não foram tão sagazes, acho que é isso, né? Sagazes, do que eu. Ainda bem que eu, de todos da minha família, eu que fui esperto. Não, o que a Bíblia diz é que você foi abençoado. É claro que algumas atitudes, algumas oportunidades, algumas atitudes sábias nós vamos tomando e vai resultando numa vida mais assertiva. Isso é possível, mas nem sempre é tão óbvio assim. Às vezes uma doença, a pessoa está numa ascensão, está crescendo, está vivendo algo lindo e cai doente, perde o emprego. Algumas contingências na vida acontecem de surpresa. E as coisas, a vida não é uma vida justa, a vida é injusta mesmo. A vida acontece de umas maneiras que não estão nos nossos planos e acontecem algumas fatalidades que não estão no teu controle. Então você depende realmente, você tem que entender que tudo o que você tem, tudo que você conquistou, não é porque você é bom, não é porque você é bonito, não é porque você conhece as pessoas certas, porque você tem um QI, ou porque você tem contatos na prefeitura ou no governo. Você é o que é, você chegou onde chegou, comprou o que comprou, porque Deus é bom. Amém ou não? Amém. Vamos ler lá, Tiago capítulo 1, verso 17. O pessoal estava preocupado, o pastor não vai ler a Bíblia hoje, meu Deus, que pastor fanta. Vamos lá, Timóteo, Tiago 1, 17, toda boa dádiva. E no verso 16 ele fala, meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Então Deus olhou para você, Deus apontou para você. E tudo que você tem é de Deus. Por isso que você não pode fazer qualquer coisa com a sua vida. Eu estava falando ontem para os adolescentes, no nosso encontro, falando sobre sexualidade. Eu falei que a nossa sexualidade, nós não vivemos para a gente. A nossa sexualidade não pode ser algo egoísta. A nossa sexualidade é vivida pela comunidade. A gente presta contas para os nossos pais, para os nossos pastores, para a nossa família, para a nossa igreja. Eu não posso dizer, eu faço o que eu bem entender com o meu corpo. O corpo é meu? Não. Não é não. Ou você está num corpo só, ou você é um corpo estranho dentro do outro corpo. Isso é câncer. Então, você tem algumas coisas e você não pode fazer o que você bem entende. Porque, na primeira instância, essas coisas são de Deus que te deu. Foi o que o Jó falou, quando ele passou pela tribulação financeira e existencial que ele vive no livro tão lindo que leva o seu nome. Ele fala, Deus deu e Deus tirou, louvado seja o Senhor. Então, você não é autossuficiente. Você precisa das pessoas. Você não chegou aí onde você chegou porque você é o bom, porque você soube ser articulado, porque você tem um belo sorriso. Você não entrou na empresa que você está há 20 anos porque você é o melhor da sua área. Não tufa o peito, não. Esvazie esse peito aí e se torna cada vez mais humilde. Inclusive a Bíblia diz que a arrogância, a soberba, ela precede a ruína. Então é péssima forma de viver, é uma forma complicada de viver. E o apelo de hoje é viver de uma forma simples. E viver de forma simples é entender que tudo que você tem vem de Deus. Amém, gente?
Segunda crença que nós temos que entender dentro desse passo importante de reconciliação financeira é que vivo com alegria dentro da atual provisão de Deus para a minha vida. Isso pode ser resumido numa só palavra, que é contentamento. Você pode falar essa palavra? Contentamento. Acho bonita essa palavra. Estar contente, estar feliz, estar em paz, como fomos ministrados hoje pela manhã. Você entender que eu preciso constantemente me disciplinar, treinar o meu coração para estar alegre. Apesar da circunstância, apesar da minha situação atual, Deus provendo, Deus sendo fiel, Deus dando o que eu preciso, porque toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Então essa é uma crença que te ajuda a ter uma vida mais simples. Entender que eu preciso estar alegre na atual provisão. Estar contente com a atual provisão. E é importante a gente ler Filipenses capítulo 4. Hoje eu estou trocando as bolas porque não dormi tão bem à noite. A Alice queria fazer culto doméstico à noite. Menina avivada, menina de Deus. Manhã cedo, 4 horas da manhã, ela quebrantada, chorando, aos pés de Jesus. A menina fora de série. Filipenses 4, verso 11 em diante. Não estou dizendo isso porque esteja necessitando, mas aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então isso vai te ajudar a viver uma vida mais simples. Entender que eu preciso me alegrar, e Filipenses é a carta de Paulo por excelência, que fala sobre alegria. Se você está precisando de alegria na sua vida, está vivendo um tempo de marasmo, um tempo difícil, complicado, você precisa ler Filipenses. Carta que foi escrita na prisão, acorrentado, injustamente. E ali ele tem um cântico, e ali ele tem um salmo. É até um bom exercício fazer um paralelo de Filipenses com o livro dos Salmos. Ele fala várias vezes assim, alegrem-se. Mais uma vez vou dizer, alegrem-se. Porque a situação que você está passando, se é de escassez, como aconteceu com José lá no Egito, quando ele foi colocado como administrador da casa do faraó, do reino todo do Egito, ele foi usado por Deus para 7 anos guardar em armazéns, ser alguém que ia fazer uma administração dos recursos que eles tinham em abundância naqueles anos, porque viriam 7 anos de vacas magras. E daí surgiu esse termo que nós usamos hoje, época de vacas magras. Então, tudo por quê? Porque ele entendeu que ele deveria se alegrar. Aquela situação que para José era uma situação que se seguiria como uma catástrofe, uma fome, algo que queria prejudicar as pessoas, ele olhou como uma oportunidade. Não só de se tornar administrador, mas de mostrar quem Deus é na hora da crise. E é isso que alguns de nós falhamos. O mundo, meus queridos, o mundo está de olho em nós. Os seus amigos, a sua família está de olho em você quando você está em crise. Porque convidar para vir para a igreja, e alguns não aceitam, porque esse é
é um convite nada tentador. Mas quando você vive na crise e você dá testemunho de que Deus continua fiel, que você continua contente, que você continua cantarolando no chuveiro. Tem gente que quando está em crise nem canta mais no chuveiro. Não sei por que não está mais cantando. Tinha o hábito de cantar no chuveiro, não canta mais. Enquanto Deus não abrir as comportas do céu, eu me alegrarei, é o que Abacuque diz, mesmo que falte, que tenha escassez, que não seja fácil, mesmo assim eu me alegrarei no meu Deus, no Deus da minha salvação. O Cântico de Abacuque, capítulo 3. Isso é um segredo para uma vida simples, uma vida que tem uma reconciliação financeira. Eu entender que eu devo estar contente em toda circunstância. Terceira crença, terceiro pensamento de hoje, para que você reflita. Honro a Deus, dedicando-lhe as primícias de todos os meus ganhos para os seus propósitos no mundo. E aí, nós vamos lá para Provérbios. Provérbios capítulo 3, por favor, abra aí a sua Bíblia. Não fica olhando para mim, não. Olha para a Bíblia. Tenha o hábito de folhear a sua Bíblia, de achar. Tem crente que tem 50 anos de igreja e ainda não aprendeu a manusear a própria palavra de Deus. Então, se você é filho de Deus, a palavra dele você manuseia com muita facilidade. E hoje estou pegando leve, textos muito básicos, muito fáceis, né? Provérbios é praticamente no meio da Bíblia. Então vamos lá, Provérbios, todo mundo com a sua Bíblia aberta, ninguém com a Bíblia no colo. Provérbios capítulo 3, a partir do verso 9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Você gosta de vinho? Tem alguém que vai dizer amém aí? Não? Seu pastor está aqui, não vou falar amém não. Vinho é bom, mas com moderação. A Bíblia diz isso, que a gente tem que tomar, pode tomar vinho, mas que não pode se embriagar. Enchei-vos do Espírito, não se enchei de vinho que leva a bagunça, a confusão. E claro que se você tem uma predisposição, é válido dizer isso, se você tem uma predisposição para ser alcoólatra, isso você sabe da sua genética, da sua família, da sua história, do seu histórico, então é bom que você nem toque mesmo. Mas vinho não é pecado tomar, que seja com moderação, que glorifique a Deus, que seja para uma degustação, não para encher o caneco. Amém ou não? Amém. O pessoal se olhando assim. O pessoal dizendo assim, glória a Deus, pastor. Fala, prega, pastor, prega. Deixa Deus ser a sua medida. Amém ou não? Legal. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não é isso que eu estou lendo. É 9 e 10. Volta lá, Edson. Pegadinha é isso, hein? Volta lá no 9. Honre o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Claro que é uma realidade diferente, uma cultura diferente, uma cultura de plantação de vinha, mas eu quero entender aqui que isso tem a ver com a verdadeira prosperidade. Quando eu honro a Deus e coloco Deus como prioridade na minha vida, eu recebo por recompensa aquilo que Ele mesmo prometeu. Jesus falou, aquele que renuncia por causa de mim, eu retribuo, eu dou como recompensa, quanto? 100 vezes mais. Então, o quanto que você prioriza Deus é o quanto que você é abençoado. Não é barganha, não é troca, é resultado, é consequência. Quanto mais você prioriza o reino de Deus, é o que diz lá Jesus em Mateus 6,33.
Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, para uma boa reconciliação financeira, para uma boa vida simples, você precisa honrar a Deus com as suas primícias. E aqui eu não vou falar de dízimo, porque quem faz contabilidade de dízimo, desculpe falar isso, mas é medíocre. Quem faz a contabilidade, eu ganhei 1.000, então eu vou dar 100. Quem faz essa contabilidade não vive uma vida abundante. Porque isso é lei. É igual a crítica que Paulo faz para Pedro, lá em Gálatas, quando ele, na frente dos judeus, ele é todo judeu, e quando ele não está mais com os judeus, está com os gentios, ele abre mão da lei judaica. E aí Paulo diz, que papagaiada é essa aí? Tem hora que você obedece à lei, tem hora que você não obedece à lei. Você entende que a circuncisão, o sábado, o templo, o dízimo, essas coisas não são mais leis sobre você. Quando você vive o evangelho da graça de Deus, algumas dessas coisas, elas ganham uma dimensão muito maior. Então você não vê no Novo Testamento a orientação na igreja, que a igreja tem que dar dízimo. Você não encontra mais. Você encontra a igreja sendo o quê? Generosa. Deram além do que podiam, deram mais do que pediram, e tinham um hábito de serem extravagantes na oferta, de abençoarem com vontade, de não ficar separando moedinha para dar o que é da lei, dar o que foi pedido. Não, eu dou além. Então, se você quer ver uma vida para além da mediocridade, viva para além do dízimo. Viva para além daquela moedinha que você separa para Deus, as outras coisas eu faço o que eu bem entender. Não, tudo é de Deus. É importante você honrar, e o princípio do dízimo, por detrás do dízimo, tem a ideia de que eu preciso priorizar Deus. E quando eu recebo, a primeira atitude que eu tenho é priorizar Deus. Eu coloco lá na minha contabilidade, eu vou honrar a Deus, eu vou priorizar o reino, eu vou ofertar, eu vou abençoar, eu vou ser generoso, eu vou abençoar pessoas, eu vou abençoar a minha igreja, e vai chegar um momento que nós vamos ter necessidades, e você não vai ficar pensando, eu já dei meu dízimo. Você vai pensar, eu vou dar além, porque nunca me faltou. Deus sempre foi generoso comigo. E eu vou ficar contando, eu vou ficar contabilizando matemática com Deus? Isso não dá. Com Deus é sempre mais. Ele vai te apresentar algumas necessidades e você vai se esquecer de que precisa contabilizar dízimo. Se você for ouvir, depois é um outro ponto, se você for dar atenção para aquilo que está à sua volta, das necessidades que acontecem na própria igreja, você não dá mais dízimo, você dá mais do dízimo. Estão comigo aqui, né? Não vão dizer que o pastor disse, cancelou o dízimo, nunca mais agora é para dar 10%. Dízimo é disciplina. É como antigamente, que você era criança, você brincava de carrinho, e hoje você dirige um carro. O dízimo serviu para isso, para indicar, ensinar o povo que não tinha disciplina para priorizar Deus. E agora que você tem Deus, você não fica mais brincando de carrinho, você dirige um carro. Está aqui comigo? Você é generoso, você honra a Deus com tudo que vem à sua mão. Você percebe a necessidade, você paga as suas contas, você abençoa, e tudo isso faz parte do reino de Deus, a sua vida, a sua família. Agora, ficar com um controlezinho daquilo que eu posso dar para Deus, aquilo que eu já dei o suficiente, não. Quando você colocar na balança, você nunca vai dar para Deus o suficiente.
Você tem que investir cada vez mais. E quanto mais você ouve falar nas necessidades, mais você quer honrar a Deus com aquilo que vem às suas mãos. Faça essa administração. Separe o que Deus colocou no seu coração. É a orientação da Bíblia. Porque Deus ama quem dá com alegria, não quem dá por obrigação. Então eu vou dar o dízimo porque disseram que eu tenho que dar o dízimo. Não. Dê o que Deus colocou no seu coração. Dê com alegria. Dê além. Dê generosamente. Dê, a Bíblia é uma canção que a gente canta. Dê e Deus te devolverá. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Você quer isso na sua vida? Então comece a honrar a Deus, dedicando as primícias, dando prioridade em todos os seus ganhos para os propósitos dele no mundo. Amém? A próxima crença, a quarta crença de hoje é: eu separo uma parcela da minha renda em uma conta poupança para emergências, para oportunidades de contribuição e para a minha aposentadoria. Isso é uma dica do Bill Hybels, seria complementar aquilo que você vai ouvir da Sara na quarta-feira, algumas propostas de investimento. Hoje em dia, quem é entendido nessa área, sabe, tem dado algumas dicas, até um jornal do meio-dia ali, como é que chama? SPTV, tem uma mulher que trabalha com finanças, ela diz: olha, não coloca na poupança, faz outro investimento. E eu sou um zero à esquerda, não sei nada disso, não entendo nada sobre isso, mas venha quarta-feira, porque a Sara vai tirar minha primeira dúvida, viu? Onde investir o nosso dinheiro? Então eu coloquei aí, literalmente como o Bill Hybels escreveu no livro, mas você entende comigo que você vai separar da sua renda algo que pode ser ou poupança, ou investimento, ou para uma emergência. Isso é importante, e não só emergência, mas como oportunidade de contribuição. Já aconteceu aqui na igreja uma vez. Nós estamos passando por uma situação bem complicada financeiramente, e o pastor fez um desafio que faltava 20 mil reais, e uma irmã aqui da igreja chegou lá na tesouraria e disse: olha, quanto é que precisa? 20 mil? Então está aqui. Porque eu poupei, porque eu economizei, porque eu me preparei para emergências, porque eu me preparei para oportunidade de contribuição. Isso é saudável fazer, isso é bom que seja feito. Você separar, porque de vez em quando, como eu falei antes, as contingências, algumas injustiças, o homem mau vem e te rouba. O homem mau vem e leva o teu carro. E se você não tiver um fundo, uma reserva, se você não tiver uma aplicação, um investimento para os dias maus, você vai se ver em dificuldades. E algumas pessoas ficam tão no fundo do poço que chegam a cometer loucuras porque chegaram nessa situação. Então é importante você ter uma garantia, ter uma reserva, como o próprio José nos ensina. Vamos economizar agora, vamos colocar, é bom até ler lá como é que José fez no Egito, qual foi a matemática, a lógica que ele usou. Vamos colocar algumas coisas no armazém, 10% disso, 20% daquilo outro, esse aqui a gente vai guardar para os próximos anos, esse aqui vai ser lá para os 7 anos. Então essa disciplina é para quando as vacas magras chegarem, mungindo, falando para você: ei, cheguei. E aí, o que você fez? Como é que você administrou na época que você estava bem? Mesmo que agora esteja apertada as coisas, ainda é possível você viver de maneira mais simples, evitar sair e gastar com algumas coisas que você consegue. Ontem mesmo eu ia sair no shopping para comprar uma calça preta, que essa aqui está para andar sozinha, está para fazer aniversário de 6 anos junto, eu e a Fernanda, e eu disse: eu vou comprar amanhã. Eu cheguei a ir ao shopping e Deus falou comigo. E eu disse: eu não vou comprar essa calça. Vai ficar cinza, mas eu não vou comprar. Vou poupar, vou guardar, vou para alguma emergência.
Vou guardar para sair com a Décio e comer com ele um jantar, um almoço maravilhoso, né? Quantas coisas podem acontecer porque você poupou, porque você foi sábio, porque você foi prudente. Amém, gente? Vamos lá para Provérbios capítulo 6. E esse texto é um dos mais engraçados da Bíblia. Provérbios capítulo 6, verso 6. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Pesado isso aqui. A sua pobreza o surpreenderá. Então vai aprender com a formiga, o preguiçoso. Aliás, faço a indicação de um livro aí do pessoal, né? Formigas, tem aí, né? Então, compre o livro Formigas, do Davi Lago. Um excelente livro para você ler. Um livro que abençoou muito a minha vida. Inclusive, ele fala que a formiga, ela colhe, ela armazena, e não é nem para ela, porque ela vai morrer, ela não vai durar a chegada do verão. Vão vir outras formigas, e quem vai usufruir dessa colheita, desse armazenamento que ela colheu, que ela fez, são outras gerações. Então está aí um outro motivo pelo qual você deve guardar, porque tem pessoas que vão continuar o teu legado, para que teus filhos cheguem mais longe do que você chegou. E não espere você morrer para, então, com aquilo que você deixar, eles vão ser abençoados. Não, pode ser abençoado já agora. Com uma postura, com uma vida, com direção, com ajudar a comprar algumas coisas para os seus filhos, com os seus filhos. Então, isso é uma coisa importante a ser feita. Uma coisa importante, talvez você nunca tenha ouvido falar isso na igreja. Esse assunto, economizar e guardar dinheiro para uma aposentadoria, talvez isso seja um assunto raro no nosso meio. Mas é tão espiritual, tão importante, quanto falar dos outros assuntos. Então, vai ter com a formiga, preguiçoso, guarde, economize, poupe, invista, para que o seu futuro, para que o futuro das próximas gerações seja um futuro abençoado. Amém? E o último pensamento, a última crença, eu sei que é só o meio-dia, nós vamos encerrar por aqui, vivo cada dia com os ouvidos voltados para o céu, ávido por entender a qualquer sussurro de Deus relacionado aos meus recursos. Ouvir Deus, Deus dá direção, Deus ele fala com a gente. Irmãos, eu ouço Deus até para tomar água. Eu ouço Deus para todas as áreas da nossa vida, da minha vida, se eu não fizer de Deus o meu orientador, o meu conselheiro, eu vou dar cabeçada por aí. Eu vou me meter em situações difíceis. E aí quando eu vou fazer uma aliança, quando eu vou fazer uma sociedade com o ímpio, a palavra de Deus vai vir na minha cabeça dizendo assim, não se associe, não se vincule, porque o cara pode te dar uma pernada, porque não tem o temor do Senhor. Cuidado com alguns negócios que você faz. Cuidado para você não se vincular a pessoas e a negócios duvidosos. Cuidado com a balança enganosa. Cuidado com algumas coisas que a própria palavra de Deus em Provérbios vai nos alertar. Porque essas coisas podem nos destruir.
Cuidado para não fazer um plano de começar uma torre e não ter sentado antes para calcular os gastos, porque aquela torre vai ficar incompleta e as pessoas que passarem por lá vão rir de você, e rindo de você, estão rindo de Deus. Porque você representa Deus na terra. Então, ouve Deus. Cada dia, eu vivo a cada dia ouvindo Deus. Eu não vou me envolver numa conta, numa dívida. Não, eu vou colocar isso aqui, eu vou comprar isso aqui, parcelado até Jesus voltar. Não faça isso, cuidado com algumas armadilhas. Não, porque se eu comprar isso aqui, eu vou ganhar aquilo outro, e vai ter essa facilidade. Cuidado. Ouça o conselho de pessoas que têm mais maturidade financeira que você, que é mais sábio. A Bíblia diz em Provérbios que na multidão dos conselhos há sabedoria. Então você precisa às vezes de um tempo antes para ouvir Deus, para ouvir aquilo que o céu vai te dizer. Ou você não ora dizendo, faça aqui na terra como é feito no céu. É isso que quer dizer a oração do Pai Nosso. Pai, faça aqui na terra como é feito no céu. A tua ordem manda. A tua ordem dirige os meus passos. Eu não vou viver uma vida a partir da minha perspicácia, a minha inteligência. Eu vou viver uma vida que é dirigida por Deus. A palavra de Deus, as orientações da palavra de Deus, que vão determinar qual é o meu próximo passo. O que eu faço com o meu dinheiro, com quem eu me vinculo, onde eu invisto. Não é só porque faz sentido, não é só porque é uma boa ideia, não, tem que aproveitar agora. Tem gente que faz, às vezes, uma jogada financeira. Não, eu vou comprar uma coisa, vou fazer aquilo. E aí, quando completa aquele plano que era pela metade, chega e diz, por que mesmo que eu comprei essa casa? Por que mesmo que eu comprei esse celular? Por que mesmo que eu comprei esse tênis? Por que eu comprei esse carro? Tem uma parte do plano, não tem o plano pensado e refletido e compartilhado com outras pessoas. Faça isso, é um bom hábito. Vai investir, vai fazer uma jogada, converse com algumas pessoas. Pessoas que você entende que são sábias, que são maduras, que têm uma estabilidade, que são assertivos, que têm demonstrado um bom testemunho nas suas finanças. Sente com essas pessoas e pergunte. Aqui na igreja nós temos algumas pessoas que são referência para nós. Nós temos que criar esse hábito de ouvir Deus através dos nossos irmãos. E Deus fala com a gente de vários motivos, inclusive pela natureza. Jesus usa a ilustração dos pássaros e fala, olha, os pássaros, lá em Mateus capítulo 6, eles não plantam, não colhem, nem armazenam, mas o Pai sustenta todos os dias. Então talvez você vai olhar para essa orientação de Jesus e ficar em paz com algumas contas que você está doidinho para fazer. Eu quero casar, o pessoal aí está planejando casar, né? Eu quero tudo que diz, amém, né, Mateuzinho? Amém, amém. Quer casar? E aí começa a se envolver, não, porque tem que ter isso, porque o convite, porque o negócio, não sei, e vai para um caminho perigoso, e é perigoso, porque você vai começar um casamento com dívida, começar um casamento, os dois já não se suportando, os dois já de cara um com o outro, vou para a lua de mel, e disse, e aquela conta lá? Não, hoje não tem não. Enquanto não tirar esse peso da minha consciência, eu não vou conseguir fazer nada daquilo que tem que fazer aqui. Então, cuidado, meus irmãos, com o envolvimento com pessoas, investimento em algumas questões, em ir a alguns lugares, em gastar em algumas situações, em alguns produtos, por causa do mundo que nós vivemos, que é consumista, você vai ficar quase que hipnotizado para comprar essas coisas. Mas ouça Deus, pergunte literalmente para Deus, Deus, o Senhor quer que eu compre isso?
Deus, você quer que eu invista dinheiro nisso? Deus vai dizer para você algumas vezes assim, olha, você não precisa. Mas eu estou me sentindo tão mal, tão carente. Se eu tiver aquele sapato, eu vou ficar tão feliz, Deus. E Deus vai te falar, tua alegria vem de um sapato? Ou a tua alegria vem de mim? Onde você vai buscar a satisfação? Num sapato? Que você vai usar 3 vezes e vai dizer, ai, sapato horrível, eu quero é outro. Ou você vai se satisfazer daquele que é fonte inesgotável de satisfação? Deus nos abençoe para que nós sejamos sábios. Amém? Quero chamar o Adesso para orar por nós. É um privilégio tê-lo aqui com a gente. O Adesso é uma referência de homem que é sábio com as suas finanças. Vem para cá comigo. E é uma referência para a gente. Nós da igreja lá em Manaus, nós olhávamos para ele o tempo todo. Cara, que para onde ele ia, as pessoas iam atrás. Inclusive agora nas minhas férias eu fui lá só no culto na EBD para ouvir a mensagem, o estudo que ele trouxe sobre Colossenses. E como abençoou a minha vida. Eu acho que ninguém melhor do que ele para orar por nós, para nos abençoar e pedir que Deus nos ajude a sermos melhores administradores dos nossos recursos. Pai, como é bom ouvir a Tua palavra nessa manhã. Como é bom, Senhor, estar na Tua presença. Verdade. Nós te agradecemos, Senhor, pela bênção que recebemos hoje. Agradecemos que o Senhor é fiel. Aleluia. O Senhor tem continuado a nos abençoar, Senhor, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Aleluia. Senhor, porque o Senhor é fiel. Verdade, Senhor. Nós confiamos, Senhor, na Tua fidelidade, mas nós também desejamos ser fiéis, Senhor. Sim. Nós desejamos cumprir os Teus propósitos nesse mundo e desejamos que a nossa vida seja bênção na vida de outras pessoas. Queremos, Senhor, nessa manhã nos submeter à Tua palavra, Pai. Queremos aceitar essa Tua palavra como autoridade para a nossa vida, Pai. Porque a Tua palavra é preciosa e ela é a verdade. Por isso, Senhor, nós entregamos mais uma vez a nossa vida no Teu altar. Pedimos, Senhor, a Tua bênção para que continuemos a ser fiéis e a continuar a entregar a cada dia, Senhor, mais um pouco da nossa vida, mais um pouco daquilo que somos no Teu altar. Louvamos o Teu nome, Senhor, pela vida do pastor Jonatas, da sua família. Louvamos o Teu nome pela vida desta igreja, Senhor, que tem sido bênção nesse local, Pai. Te agradecemos por essa manhã maravilhosa na Tua presença. Rogamos o nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe.